Recentemente eu postei um vídeo falando sobre os motivos do porquê a compreensão bíblica de que a igreja não passará pela grande tribulação. E aí alguns irmãos contra-argumentaram, alguns perguntando, alguns afirmando em sua interpretação de que a grande tribulação ela é diferente da ira de Deus, ou seja, a tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. E aí alguns citaram Apocalipse 6, quando o sexto selo é aberto, e as pessoas ali, os ímpios, vão dizer que é chegada a ira de Deus naquele momento. Mas é importante, e esta até foi uma resposta que eu dei para um dos irmãos, analisarmos todo o contexto sobre o significado da ira de Deus. Então, lá naquele vídeo eu citei Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo vai dizer que a igreja ela não foi preparada para a ira de Deus, que Deus vai livrar a igreja da ira de Deus. E aí Apocalipse 6 vai dizer que a grande tribulação é a ira de Deus. Portanto, se a igreja não foi programada para passar pela ira de Deus, e a grande tribulação é a ira de Deus, que Deus irá tirá-la, ou seja, vai arrebatá-la antes da grande tribulação. E um outro texto para contra-argumentar este contra-argumento desses irmãos, que é legítimo, é compreender também a questão do capítulo 15. Veja só o que o texto vai dizer. Apocalipse 15, verso 1. Diz assim, João vai dizer: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Então, nesse primeiro trecho, nós já podemos compreender que João vai falar sobre as 7 taças, e ele cita que essas 7 taças são as 7 últimas pragas. Logo, antes dessas 7 últimas pragas, vieram outras pragas, que nós sabemos, pelo livro do Apocalipse, que são as 7 trombetas e os 7 selos. E ele continua: Pois com elas, com essas 7 últimas pragas, se completa a ira de Deus. Então veja que João está dizendo que com as 7 últimas taças se completa a ira de Deus. E se ela se completa com as 7 últimas taças, significa que ela se iniciou com algumas outras pragas. Então nós precisamos retornar, e o pré-tribulacionismo, diferente da visão aliancista, acredita que o Apocalipse ele não é cíclico, que ele não é composto por 7 visões que se repetem, mas acredita que o Apocalipse é cronológico. Então nós precisamos compreender bem a questão da cronologia para não cairmos no erro interpretativo. Se o livro ele é cronológico, ele se passa progressivamente numa linha de tempo. Portanto, se nós chegamos no Apocalipse 15, no capítulo 15, e o texto diz que estas são as últimas pragas que completam, aquilo que veio anteriormente são pragas que estão no início e no meio. Logo, Apocalipse 6, ele não pode ser o fim da grande tribulação. Ele precisa estar em algum momento entre o meio e o início, entre o início e o meio. Mas este é um assunto para outro vídeo. Sobre essa interpretação baseada em Mateus 24, que mostra que Apocalipse 6 ele está bem no início da grande tribulação. E grande tribulação não são 7 anos, grande tribulação são 3 anos e meio. Os 7 anos nós devemos denominar como os 7 anos da profecia de Daniel, porque os 3 primeiros anos e meio
são de paz, não são de tribulação. Então não é grande tribulação. Logo, Apocalipse 6, o texto vai dizer que chegou a ira de Deus. E nesta compreensão cronológica, se Apocalipse 6 é o início da grande tribulação, logo, os textos que se seguem vão ser o meio e o fim da grande tribulação. Portanto, se todo esse contexto de pelo menos Apocalipse 6, verso 12, que é quando se abre o sexto selo, que vai falar da ira de Deus como sendo aquele momento, de Apocalipse 6, verso 12, até Apocalipse 18, que é quando se encerram as taças, começando ali no capítulo 15, no capítulo 16 e avançando até o capítulo 18, nós temos que compreender que pelo menos esse período do capítulo 6, verso 12 até o capítulo 18, isto compõe a grande tribulação. E se todo este tempo compõe a grande tribulação, logo, a grande tribulação é a ira de Deus, ou, se preferir, a ira de Deus está imposta, está colocada dentro da grande tribulação. Nós podemos até separar a grande tribulação de ira de Deus, no sentido denominativo, mas nós não podemos separá-los no sentido de evento. Nós não podemos crer que são eventos separados, porque todos os eventos que compõem a grande tribulação dentro do Apocalipse, baseado nisso que nós falamos aqui, nas taças como sendo as últimas pragas, e no selo, pelo menos a partir do sexto selo, como sendo a ira de Deus, no sentido cronológico, logo nós temos que compreender que a ira de Deus e a grande tribulação são eventos contemporâneos e acontecem, ou seja, acontecem no mesmo período.